Boa tarde a todos. Bom, dando sequência nesse capítulo que é Não Vim Destruir a Lei, eu vou citar algumas partes aqui do capítulo de 8 a 11, que é sobre a aliança da ciência e da religião, tá? Vou passar algumas informações assim que eu mais ou menos tenho um pouquinho de entendimento, tá? A união dessas duas, uma vem complementar a outra, certo? Porque assim, as duas são a alavanca, né, para a inteligência humana, né? Uma delas revela as leis do mundo e a outra as do Espírito, né? As duas têm um princípio único, que é Deus, tá? Bom, se fosse assim, né, se não entrasse tanto em choque, em tantas contradições, não haveriam tantas guerras, né? Mas, porque foi isso que aconteceu durante muitos anos, né? Durante muitos séculos, né? Uma demonstrando, vamos dizer assim, desprezo e ignorância, né, pelas leis espirituais, né? E não clarearam as ideias daquele povo naquele período. E ainda, infelizmente, ainda ocorre muito isso, né? E uma sendo extremamente materialista, né? Mas agora de algum tempo já que tem ocorrido, em que esse momento está se encaminhando, né? Uma para se complementar com a outra, né? De que forma? Bom, uma vai preenchendo o vazio da outra, na qual algo as separava, né? Então está chegando esse momento que algo está aproximando-as, né? Esses traços estão onde, né? Nos conhecimentos das leis que regem o mundo espiritual, né? As relações com o mundo corpóreo, né? Leis que regem os movimentos dos astros, né? E a própria existência nossa, né? A própria existência do ser humano, né? Naquele período Jesus veio o quê? Ele veio tirar, né, intencionalmente, ele veio tirar os véus que encobriam os nossos olhos, né? Então, a ciência vem demonstrando isso, né? Vem comprovando que o caminho neste mundo nosso, ele tem um sentido mais amplo, né? Vamos dizer assim, nós temos assim as duas janelas ali, né, de encarar a vida, né? Bom, uma apresenta a religião, no que nos foi apresentada pelo Mestre Jesus, né? Então essas duas janelas aí, ela vai demonstrar a parte material do porquê estarmos aqui, né? Neste mundo, nesse plano material e terreno que nós conhecemos, né? Passamos por provas, né? Expiações, que é o período nosso, né? Aí a gente vai tentando descobrir ali aquela parte que muito tem uma bonança, né, que é o dinheiro, outros têm a pobreza, a miséria, umas são mais tolerantes, outras são mais intransigentes, né? Umas têm mais benevolência, têm mais tolerância, né? A gente vai descobrindo os defeitos físicos, o porquê, né? Mais ou menos. Então, muitos de nós descobrindo o porquê que nós vemos em corpos masculinos, corpos femininos, então a gente vai também tendo esse conhecimento, né? A espiritual, que é o que vai demonstrar essa nossa vivência, de que tem uma vida, uma sequência, né? E que na qual Deus nos foi apresentado. Então, Jesus demonstrou ali que Deus já está no patamar, mas que não é impossível da gente chegar, né? E Jesus veio demonstrar justamente isso, que esse patamar não é impossível da gente chegar, vai subindo, né? Porque ele está assim, o Criador, através de Jesus, ele veio mostrar que ele está dentro de nós, ele está intrínseco na gente, né? Aonde? Nosso coração, nossa mente, né?
em nossas ações. Quando vieram os 10 mandamentos lá, como ela disse ali na palestra dela, o que foi os 10 mandamentos? Foi para dar um rumo, um começo para dar a parte de regeneração nossa, que éramos ainda bem mentalmente ainda difícil de aceitá-las, né? Então, como disse aqui, esse povo, como era mesmo, a gente fala esse povo, mas eram nós mesmos, provavelmente, né? Que éramos, né, semi-selvagens, né? Bom, e na qual, o que acontecia? A gente adorava vários deuses, né? Então, os 10 mandamentos veio ali para dar um nortear, tá? A um Deus só. Que aí não haveria necessidade do quê? Dos holocaustos, que havia muitos, né? Os sacrifícios, muitas vezes humanas, né? Infelizmente ainda nem sabe o que ocorre, né? E os perdões para com os nossos inimigos, né? Então, Jesus veio fazer o quê? Demonstrar que isso não era necessário. Então, nós teríamos que fazer o quê? Fazer essa transformação, né? Uma modificação simples, né? Sublime e o quê? Moral. Então foi aí que Jesus começou a dar esse início, tá? O que ele fez? Ela plantou em muitos, nos corações de muitos, a moral. Foi fazendo essa modificação, fazendo o quê? Mostrando que a pessoas, nós poderíamos fazer o quê? Caridade, amor ao próximo, né? Que é isso que vai começando a dar essas transformações para a Terra, né? Tornando para nós mesmos moradas de espíritos mais elevados, mais superiores, né? Dando condições para que outros mais superiores venham trazer as informações, que ainda tem muitos véus que nós não sabemos, né? E a codificação, ela foi escrita aqui mais ou menos em 160 anos, né? Então, como a natureza não dá esses saltos, né? Então ainda nós estamos submetidas, né, ao seu progresso, às mudanças, né? Então essas leis que regem, elas vão ainda continuar, né? E o Espiritismo é um meio na qual os Espíritos, né, Jesus veio trazer essa forma de demonstrar esse caminho que nós devemos seguir, né? Que é um meio na qual Deus se utiliza, né, para que toda a humanidade avance, tá? A gente tem muito caminho a percorrer, com certeza, né? A gente tem muitos embates, as discussões, né? Novas ideias vão surgindo, né? Os novos desafios que nós mesmos temos que conquistar, né? Para que ter o entendimento necessário, né? Para que outros véus, como eu disse, se descortinem, né? Então, foi feito assim, vai acontecendo assim, então, essa mudança moral em nós vamos nos elevando, né? E a ciência vem confirmando, corroborando, assinando embaixo que existe a vida além, né? O Espiritismo, que a gente sabe é uma ordem divina. Então, e a gente sabe que o mundo ficou mergulhado, né, como eu disse, muito tempo nas trevas, e a religião que mandava nesse período, ela fez várias modificações, né? Então, quem se contradizia naquele período, que era os que estudavam, os cientistas, eles tinham muitas das vezes que se contradizer, teriam que voltar atrás das informações que eles sabiam, né? Se não acontecia o que eles tinham que voltar atrás, por bem ou por mal, né? O que acontecia? Os eram torturados, né? Infelizmente a gente tem que falar isso, eram enforcados, eram queimados, então, né? Dados como bruxas, principalmente as mulheres, né? Tudo era bruxa, né? Qualquer revelação era determinado que eram bruxas, então aconteceu o pior, né?
Então muitas dessas verdades ficaram guardadas, ficaram escondidas, né? E tiveram que esperar o momento certo para que essas revelações, né, fossem expostas, né? A gente sabe que muitas coisas novas, muitas mudanças vão acontecendo, né, em todos os cantos do planeta. Ela não está em um ponto só, ela está no geral, né? Então não há como mudar essa nova cruzada, né? Pois a gente faz sem as guerras, né? A gente só vem demonstrando as modificações que o ser humano tem que fazer. Então as guerras estão no nosso interior mesmo, né? Para que o mundo progrida. Nesse capítulo aqui tem uma fala de Santo Agostinho. Assim, ele foi um dos maiores divulgadores do espiritismo dentro do contexto que ele diz ali, tá? Porque ele, apesar de ser da igreja católica, ele assim deu um grande impulso para a base, né? Para o alicerce da verdade, tá? Dita por Jesus, tá? Apesar de ele ter sido um homem, né, do mundo, ele aproveitou todos os excessos do materialismo, certo? Mas teve um momento que vibrou o coração dele, porque ele viu que ele já percebeu que a felicidade dele não estava naquelas situações materialistas, ele estava em outro lugar. Então ele, se apercebendo disso, ele conseguiu enxergar pelos olhos do Espírito, né? Verdades que ele não compreendia, né? Então foi um chamado no ser dele, um chamado profundo no ser, né? Tem um pesquisador, ele chama Tiago Maerto, ele vai dizer assim, algumas palavras sobre Santo Agostinho, que recai para a gente até hoje, tá? Ele diz assim, que Agostinho, você vê que ele diz assim, que nos ensina que o ser humano de hoje, ele é possível recomeçar, que sempre há possibilidade, mesmo com o passado errôneo, né? O presente é a possibilidade criadora do próximo ser humano que nós pretendemos ser, né? E tem também Chico Xavier, que ele falava que mais ou menos assim, mais ou menos eu lembrei, pode ser que até esteja escrito errado, tá? Que nós não temos como mudar o passado, mas podemos começar o presente, a modificação, né? Nos melhorando e quem sabe num futuro melhor, mais satisfatório do que hoje, né? Eu peguei 2 trechinhos aqui do livro Cristianismo e Espiritismo, que a gente está lendo até. São 2 trechos, um está na página 251 e o outro está na página 253. O primeiro trecho ele diz assim: então, cada qual compreenderá que ciência e religião não eram mais que palavras necessárias para designar as flutuações do pensamento em seus primeiros ensaios infantis, né? Que é o estado transitório do espírito e evolução, né? Em evolução para a verdade, e esse estado terá desaparecido com as sombras da ignorância, né? E da superstição para ceder o lugar ao conhecimento real, tá? Conhecimento da alma e do seu futuro no universo e das leis. Então, conhecimento que virão as luzes e as energias positivas, né? Que vão permitir que finalmente a alma humana ocupe o lugar a que lhe pertence e desempenha o seu verdadeiro papel na obra da criação. E no segundo trecho diz assim: é assim que o Espiritismo vem enriquecer e fecundar
os mais diversos domínios do pensamento e da ciência. Esta se havia se limitado ao estudo no mundo sensível, do mundo inferior da matéria. O Espiritismo, demonstrando a existência do mundo fluídico, que é o complemento, né? É o que? Prolongamento daquele. Então, ele disserra ilimitados horizontes, facultando-lhe maior impulso e desenvolvimento. Então é como se esses dois mundos se ligam e reagem um sobre o outro, e tornando possíveis as explicações dos fenômenos da vida e a solução para os múltiplos problemas da qual a ciência, impotente e muda até agora, vem libertar a humanidade dos sistemas restritivos da rotina obstinada para fazer-a participar de uma vida ampla e infinita. Quer dizer, aqui então demonstra que a gente tinha só uma forma de pensamento muito materialista, e a gente vem comprovando que não é. Sempre tem uma correlação uma com a outra, né? Para finalizar, também vira e mexe eu assisto as EQMs. O que são as EQMs? São o estado de quase morte. Quem quiser assistir, já tem estudo sobre isso, tá? E aí a ciência vem demonstrando, esse é um dos caminhos, a ciência vem demonstrando, por análises, né, estudos, relatos, muitos relatos, né, dos acontecimentos, que às vezes foge da compreensão, né? Muitas vezes não entende o porquê daquela condição que aconteceu com ele naquele momento, né? Então, todos eles demonstram que há uma sequência da vida corpórea, porque é impossível um corpo estar inerte num determinado ponto, no hospital ou em casa, em determinado lugar, e acontecem situações onde a pessoa fala: eu vi tudo isso, mas meu corpo estava ali, eu ouvi, ou acontecimentos extra, em que a ciência demonstra que aquilo que a pessoa mentalmente viu, ouviu, sentiu, e o corpo dela estava ali, foi demonstrado que é verdadeiro em muitas situações. Então esses EQMs é muito interessante a gente ler também, assistir, tá? E sábado passado, não sei quem assistiu, num programa, antes até eu assisti um pouquinho antes de vir para cá, que sobre psicografias. Tem ele chama-se Dr. Augusto Perandrea, não sei se alguém já ouviu falar. Ele é aqui de Londrina, tá? Ele era um perito vou falar de caligrafia, é um perito de grafoscopia, tá? Que é o estudo para ver se você realmente, se aquelas psicografias é realmente daquela pessoa, tá? Ele foi convidado uma vez para se fazer o estudo, e em cima daquilo ele foi através do Chico Xavier, tá? Então durante 14 anos ele conseguiu averiguar muitas das cartas, e corroborou com quase 100%, vamos dizer 100%, porque foram pouquíssimas, inclusive muitas, nós sabemos, tem histórias que de lá para cá mandaram o recado e que foram usados até em processos, não sei se algumas pessoas sabem, mas em processos judiciais, em que foi demonstrado que foi aceito aquelas psicografias de quem estava do lado de lá para a justiça do lado de cá, né? Então ele demonstrou muito isso e comprovou essas autenticidades dos remetentes, né? Dos remetentes espirituais, né? Porque nós sabemos que os telefones são de lá para cá, então
essa comprovação dele. Então essa é uma reportagem muito interessante, caso alguém queira ouvir, assistir. Ela foi feita sábado passado no Estúdio C, se eu não me engano é Estúdio C. Eu já peguei um pouquinho, mas como eu já tinha assistido em outras reportagens essa, mas é muito interessante alguém que queira assistir, e a respeito das EQMs também é outro assunto muito bem, tem muitas riquezas de detalhes e informações, tá? É muito bom, tá? Tudo isso para comprovar ciência, religião. Assim,